Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre propósito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação de todas as coisas. Salmo 139 também fala muito sobre propósito. Davi escreve e ele diz que todos os dias da vida dele já estavam escritos no livro de Deus, quando ele ainda era um embrião, ainda estava como substância informe no ventre da sua mãe. O que eu entendo com isso? Que propósito nasce antes da nossa vida real. Nós só nascemos para responder a um propósito. Muitas pessoas estão perdidas no propósito pelo qual nasceram, porque ainda não entenderam que elas nasceram para responder algo muito maior do que a própria vida. O propósito está ligado à tua identidade. Enquanto você não descobrir quem você é, você não vai descobrir aquilo que você veio fazer na vida. E a tua identidade você só encontra quando você entende para que Deus te gerou. Identidade fala de característica eterna, mas o propósito fala das ferramentas que essa característica eterna carrega. Cada detalhe da sua vida aponta onde está o teu propósito. Os seus dons, seus talentos, suas características de personalidade, seu temperamento, tudo isso tem a ver com a sua identidade. Toda a sua identidade tem a ver com o seu propósito. Existem pessoas, por exemplo, que têm características exclusivas, específicas. Pessoas que receberam de Deus um temperamento específico para cumprir um propósito. Você nunca vai ver, por exemplo, alguém que recebeu o propósito de ser um pastor e não tem um temperamento de amor, de amabilidade. Você nunca vai ver alguém que recebeu um propósito de ser um profeta e não tem a energia, não tem um temperamento forte. Um evangelista que não é um comunicador nunca vai viver seu propósito. Então, se você descobrir primeiro a sua identidade, essa identidade vai te linkar ao propósito. Quando a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Ele nos elegeu nele, a Bíblia está dizendo que Ele colocou características na eternidade antes mesmo que a gente nascesse, e essas características estão ligadas exatamente ao que você nasceu. Tudo que você possui na sua vida é para cumprir um propósito. A sua inteligência, os seus dons, os seus talentos, as habilidades que você recebeu, os talentos que você não sabe nem por que tem, todos eles são ferramentas para cumprir o propósito. Quando você descobre por que você tem o que você tem, você descobre o que você vai fazer com o que você tem. E o mais incrível de tudo isso é que Deus é perfeito. Querido, no meio de 9 bilhões de habitantes na Terra, você tem características exclusivas que ninguém mais tem. Sua digital é exclusiva, a íris do seu olho é exclusiva, o seu registro vocal é exclusivo. Tua voz pode parecer com a voz de alguém, mas ela é só sua, ela é exclusiva, faz parte da sua identidade. Agora, por que Deus permitiu tantas características exclusivas? Para te mostrar que você tem um propósito exclusivo e que ninguém na Terra tem um propósito como o teu propósito. Agora, você não vai descobrir o seu propósito se primeiro você não descobrir sua identidade. Invista em conhecer sua identidade. Pastor, como é que eu conheço a minha identidade? Irmão, a primeira coisa, eu preciso ter um encontro com Jesus e Jesus vai revelar quem eu sou. A Bíblia diz em Isaías 6 que Isaías tem um encontro com Deus e a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E depois de ver a glória de Deus, algo incrível acontece. Isaías dá uma resposta para Deus e ele diz assim: ai de mim que sou um homem de impuros lábios. Em nenhuma parte do texto bíblico você vai ver Deus falando sobre o pecado de Isaías. Quando ele encontra com Deus, ele vê Deus, como Paulo declara em 1 Coríntios, que nós vemos Deus face a face como num espelho. Esse encontro com Deus vai mostrar quem eu sou diante de Deus. Vai mostrar os meus defeitos, as minhas impurezas, aquilo que eu preciso melhorar, mas vai mostrar também quem eu sou, as características que eu tenho. Muitas pessoas não conseguem entender quem são, porque estão tentando viver uma vida longe de Deus, estão tentando viver uma vida longe desse encontro pessoal com Deus. Você só vai descobrir quem você é quando você encontrar o teu Criador. Assim como quando você compra um aparelho novo, você precisa do manual de quem fabricou o aparelho para identificar como esse aparelho vai ser usado. Você só vai descobrir como você vai viver o teu propósito quando você encontrar com o seu Criador. Ele tem a fórmula, ele tem um manual para te mostrar o que fazer com cada habilidade que você recebeu. Até as coisas que para você são defeito, talvez para Deus são específicas para cumprimento de um propósito. Muita gente, por exemplo, tem como defeito falar demais, mas às vezes Deus te separou para falar demais a respeito do Evangelho, falar demais a respeito de coisas novas, ser um influenciador, ser alguém que traz ideias, pensamentos novos. Tudo isso foi pensado por Deus especificamente para que você vivesse seu propósito. Não encare como defeito aquilo que Deus chamou de ferramenta. O problema é que quando você não encontra o Criador, as coisas que eram para ser ferramentas se tornam um problema. Muita gente tem vivido a vida encarando as qualidades como problema porque não encontraram aquele que criou, aquele que gerou você. Eu quero te dar uma dica, um entendimento, um conselho que vai abrir sua mente.
Se você encontrar com o teu Criador, você vai receber dele o manual para agir e estabelecer tudo que você precisa na sua vida. O que Deus quer de você é que, em primeiro lugar, você encontre a sua identidade em Deus, você conheça Deus. Querido, entenda uma coisa, quando você conhece a sua identidade, tua identidade te dirige para o teu propósito. Propósito é aquilo que me faz todos os dias ter disposição para acordar, encarar minha vida e viver a cada dia mais com toda a energia e intensidade que eu tenho. Eu quero dizer algo para você, descubra a tua identidade, descubra o teu propósito e você vai ser pleno, completo. O desejo de Deus para você é que você descubra o teu propósito o mais rápido possível, porque enquanto você está vivendo sem propósito, você está passando por essa terra, sobrevivendo nessa terra. Não é para sobreviver aqui, você nasceu para viver, para marcar tua geração, para marcar teu tempo. Existem pessoas específicas que estão esperando você se levantar com os teus dons e talentos específicos. Tem situações específicas esperando você, tem circunstâncias específicas que só você pode resolver, que só você pode dar destino. Por isso, se levante de onde você está, busque a tua identidade, busque o teu propósito, não aceite viver uma vida que só vai fazer número nessa terra. Eu não sei se você sabe disso, mas o lugar mais rico da tua cidade é o cemitério. O lugar mais poderoso da tua cidade é o cemitério, porque lá estão os médicos que nunca se formaram e poderiam ter mudado a história da saúde dentro da tua cidade, da tua geração. Estão os pastores que morreram sem nunca ter pastoreado uma igreja. Estão os evangelistas que nunca se colocaram à disposição de Deus, nunca se posicionaram e morreram levando tudo que eles tinham recebido de Deus para lá. Agora, esse lugar é tão rico porque faltou posicionamento das pessoas que estão lá. O que eu quero te dizer é, se posicione, não espere mais um dia, mais uma hora, mais um mês. Tudo que Deus colocou dentro de você é precioso demais. A Bíblia diz assim, Paulo declara, temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Tudo que é precioso na terra está escondido. Se você procurar nos mares, você vai encontrar petróleo. Se você procurar debaixo das rochas, você vai encontrar diamante. Se você procurar dentro do ser humano, você vai encontrar o potencial para transformar a terra. Você precisa entender que todo o potencial para transformar tudo que está em volta de você está dentro de você. Um dia Jesus, conversando com os fariseus, ele recebe um questionamento. E o questionamento daqueles homens era, onde está o teu reino? Onde está a sede política do teu reino? O modelo na mentalidade deles era uma sede política de onde um governo estabelecia as suas ordens. E Jesus responde algo que impressionou aqueles homens. Jesus disse assim, não adianta procurar aqui ou ali, o reino está dentro de vós. O reino de Deus não é um modelo político dessa terra, o reino de Deus é um governo celestial. Você precisa entender que o governo de Deus só se estabelece através de nós, do homem. Quando um homem encontra o seu propósito e começa a viver esse propósito, ele está estabelecendo o governo do céu na terra. A ideia de Deus sempre foi, eu governo o homem governa a terra. O que vai dar senso de governo para você é o propósito. Um homem sem propósito nunca consegue governar. Um homem sem propósito não tem autoridade. A tua autoridade está no teu propósito. Por isso você precisa encontrar, viver teu propósito. Você não pode viver a sua vida nessa terra, passar por essa terra, sem cumprir aquilo que você nasceu para cumprir. Não importa quanto tempo você tenha perdido até hoje, o que importa é que você não pode perder mais nada daqui para frente. Um segundo é precioso, um minuto é precioso. Então busca a tua identidade. Quando você encontrar em Deus a tua identidade, você vai encontrar o teu propósito e tudo vai convergir para um lugar de viver uma vida extraordinária e incrível. Eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Viva o teu propósito.